Olá, tudo bem com você? Eu sou a Maite Campos, seja bem-vindo ao nosso canal. Todos os aposentados e pensionistas do INSS precisam estar bem informados sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios. Por esse motivo, nosso canal está sempre trazendo informações atualizadas para você. Você conhece todos os direitos dos idosos? Vem comigo que eu vou te contar. Vamos lá? Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho, e você receberá gratuitamente notícias atualizadas. Deixe seu joinha e faça seus comentários. Me diga também de qual cidade e estado você está assistindo. E vamos à lista completa dos direitos dos idosos para você buscar pelo seu. O chamado Estatuto do Idoso é uma lei federal que se destina a regulamentar os direitos e deveres do Estado, empresas e sociedade frente à população com mais de 60 anos que vive no Brasil. Conheça os principais direitos e deveres do Estado para com o idoso no Brasil. Saúde. O Estatuto garante qualidade de vida e atendimento de saúde. De acordo com a lei, serão efetivadas por meio de acesso gratuito a medicamentos, especialmente os de uso continuado, próteses, órteses e outros recursos para tratamento, habilitação ou reabilitação de doenças. Atendimento domiciliar, incluindo a internação para aqueles que não conseguem se locomover, incluindo aqueles que são abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos, tanto na cidade como no campo. Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios, cadastramento da população idosa em base territorial, reabilitação para redução das sequelas, unidades geriátricas de referência com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social, para aqueles que têm condições ou se sentem mais confortáveis contando com assistência de saúde particular. O Estatuto do Idoso proíbe que as operadoras cobrem valores diferenciados do plano em razão da idade do cliente. Transporte. Com relação ao transporte, as seguintes regras são válidas: gratuidade em transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos. 10% dos assentos em veículos de transporte coletivo devem ser reservados para essas pessoas e estar devidamente identificados. 2 vagas gratuitas em ônibus de viagem interestadual para aqueles que ganham menos de 2 salários mínimos. 50% de desconto nas passagens dos ônibus de viagem que já ocuparam suas vagas gratuitas, seguindo o mesmo critério de renda. Vale ressaltar que cada município pode adequar as regras sobre a gratuidade das passagens no transporte coletivo e a porcentagem de assentos preferenciais para pessoas acima de 60 anos. Situação de abandono. O abandono de pessoas com mais de 60 anos é classificado em 3 tipos. Material, quando os responsáveis por ajudar os idosos se negam a contribuir com recursos para o sustento dos pais. Afetivo, nas situações em que há ausência de afeto. Afetivo inverso, quando a ausência de afeto parte dos próprios filhos. Para que a situação de abandono seja verificada, é preciso comunicar ao Ministério Público para as providências cabíveis. Isenção de IPTU. O Estatuto isenta o pagamento de alguns impostos como IPTU. No entanto, por se tratar de um imposto municipal, é preciso verificar as regras de gratuidade junto ao município. Ao verificar que a cidade conta com esse benefício, é necessário reunir documentos de comprovação de renda, procurar a Receita Federal para fazer a primeira solicitação de isenção e depois entrar em contato com a prefeitura na cidade em que o imóvel está localizado. Gratuidade de medicamentos. O Estatuto também garante à pessoa com mais de 60 anos a gratuidade de alguns médicos para os mais variados tratamentos. A solicitação deve ser feita mediante receita nas unidades básicas de saúde ou na Secretaria da Saúde do município em que a pessoa reside. Educação e cultura. O Estatuto garante que, após voltar a estudar, a pessoa consiga um espaço para atuar profissionalmente. Além da educação, todo cidadão com mais de 60 anos tem direito à cultura, esporte, lazer e diversão. Em relação a atividades culturais e de lazer que são pagas, os direitos dos idosos garantem 50% de desconto sobre os ingressos. Trabalho. O Estatuto também se preocupa com os direitos dos idosos no trabalho, garantindo que o exercício da atividade profissional respeite suas condições físicas, psíquicas e intelectuais.
o poder público deve implementar políticas que estimulem a contratação de pessoas com mais de 60 anos pelas empresas. Violência. Sobre a violência contra as pessoas que chegaram à nova idade, o Estatuto do Idoso estabelece que a preservação da integridade é dever de todos, seja da comunidade, seja do poder público. Em caso de suspeita sobre qualquer atitude violenta praticada contra pessoas maiores de 60 anos, é obrigatório procurar a polícia, Ministério Público ou Conselho Municipal, Estadual ou Nacional do Idoso. Pensão. O pagamento de pensão alimentícia é uma obrigação que os filhos têm com seus pais que chegaram aos 60 anos. Quando a família não tem condições de suprir essa necessidade, a responsabilidade cai sobre o poder público. Viagens. Para adquirir a passagem gratuita, basta se dirigir a um guichê de revenda de passagem da empresa pela qual deseja viajar, com no mínimo 3 horas de antecedência do horário de partida. Se a capacidade de passagem gratuita já tiver sido atingida, a organização deve conceder desconto mínimo de 50%. Atendimento preferencial. Veja com mais detalhes o que o Estatuto garante. Prioridade de atendimento em banco, lotérica, unidades de atendimento em saúde, supermercados e outros estabelecimentos em que os clientes são organizados por uma fila. Prioridade para receber a restituição do imposto de renda. Com relação ao atendimento de saúde, pessoas com mais de 80 anos têm preferência sobre os demais idosos, exceto em casos de emergência. No transporte coletivo, a prioridade não se relaciona apenas à preferência pelos assentos, mas também ao embarque e desembarque. Os programas habitacionais do governo devem dar prioridade às pessoas mais velhas na hora de adquirir a casa própria. Os recursos públicos destinados à população idosa também têm preferência sobre os demais destinos, assim como a elaboração e execução de projetos para essa faixa etária. Para aqueles que ainda dirigem, são reservados 5% das vagas em estacionamentos públicos e privados em locais em que as manobras possam acontecer com facilidade. Casamento. A separação de bens no casamento é obrigatória no caso de uma das partes ter mais de 70 anos. Essa foi uma forma encontrada pelo poder público para proteger as pessoas dessa faixa etária de possíveis golpes. Se houver o desejo de deixar algo para o futuro marido ou esposa, o idoso deve fazer por meio de testamento. No caso da pessoa ter herdeiros como filhos, netos e bisnetos, o patrimônio máximo deixado ao companheiro ou companheira é de 50%. Motivos para conhecer os direitos dos idosos. Conhecer e exercer o seu direito é uma forma de se manter protegido de situações desfavoráveis. Além de conhecer os direitos dos idosos, é fundamental prestar atenção no cenário do país. Por exemplo, a FGV indica a seguinte realidade sobre a renda dos brasileiros que atingiram a nova idade. 17% dos 5% dos brasileiros mais ricos do Brasil pertencem à nova idade, bem como 1,67% dos 5% mais pobres. Quase 60% das pessoas com mais de 60 anos recebem suas aposentadorias por meio da Previdência Social, enquanto a fonte de renda de 40% está nos benefícios de prestação continuada. De todos os brasileiros que têm casa própria, apenas 13% são pessoas com mais de 60 anos. 30% dos analfabetos do Brasil são idosos. Fonte: Nova Idade. Você já conhecia todos esses direitos que trouxemos aqui? Comenta aqui embaixo. E para mais notícias como estas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Obrigada e até logo!